Pastor Luiz, eu agradeço sempre a Deus por desfrutar da manifestação e do poder de Deus que tem sido derramado nesta igreja. Sou evangélica há mais de 30 anos, sendo que os últimos 10 anos estamos andando com os irmãos da videira. Minha filha cresceu nesta congregação e hoje é líder de célula. Eu sou anfitriã de uma célula em nossa casa. Pastor, nessa semana passamos por uma experiência muito forte e que até o momento ainda não consegui compreender o propósito de Deus nas nossas vidas diante de algumas circunstâncias. Durante a semana, em meio às rotinas do trabalho, fomos chamados às pressas para ajudar uma família muito querida de nossa convivência, que avisara que um membro da família estava inconsciente em casa e necessitava socorro urgente. Ao chegar ao local, já encontramos os paramédicos realizando massagens cardíacas, juntamente com tentativas de ressuscitação. Minhas orações se intensificaram para que Deus derramasse da sua graça sobre aquela família. Nós estávamos orando intensamente, como nunca tínhamos orado. Então, os médicos declararam que a pessoa tinha falecido. Pastor, meu coração ficou dilacerado de tristeza, sem entender o motivo pelo qual nossas orações não foram ouvidas. Eu fiquei sem chão, sem entender o porquê Deus não nos ouviu naquele momento. Qual o propósito de estarmos lá presenciando e participando de tudo aquilo, se Deus não nos responderia? Do que valeu nossa fé e intercessão diante desse fato? E agora, como eu vou pregar a graça de Deus para essa família que nos viu clamando e falando da misericórdia de Deus, porém sem resposta? O desejo do meu coração é que a situação fosse revertida para a glória de Deus, porém aquela família não pôde presenciar aquilo que era tão importante para eles. A glória de Deus você tem quando vê o milagre, mas a glória de Deus também você tem quando toda rebeldia é subjugada. E você consegue fazer a oração de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós não acostumamos com a morte. Nós não queremos a morte. Mas é preciso dizer algo para os irmãos, que você já sabe, na verdade, todo homem nesse planeta sabe. Um dia você vai morrer. E chegou o dia dessa pessoa morrer. Você mesmo está dizendo aqui que ela já é idosa. Então, quando você vai orar para uma pessoa idosa, você tem que levar em conta que talvez possa ser o tempo dela partir. Todos nós iremos partir um dia, mas a vontade de Deus é que nós completemos os dias, ou seja, vivamos uma longa vida. A vontade de Deus é que os filhos enterrem os pais, e não o contrário. Então, se você for orar por uma senhora já idosa, e ela faleceu, glorifica o nome do Senhor, ok? E as pessoas que estão lá, elas não ficam revoltadas com Deus porque alguém morreu. O que elas querem ter é o consolo de saber o que acontece depois da morte. Ninguém resolve simplesmente se revoltar contra a mensagem do Evangelho porque um parente faleceu, ainda mais idoso. Ok? Então isso é a primeira coisa que você precisa de ter em mente. Mas nós temos muita dificuldade de lidar com a morte, com o falecimento. E, infelizmente, sempre encaramos isso de uma maneira como os ímpios encaram. Então, lá fora, a morte, de fato, é o fim para eles. Vai significar condenação. Mas para você agora a morte é promoção. Jesus disse que quem crê nele já passou da morte para a vida. Na verdade, você não morre, você apenas muda de dimensão. Você sai dessa dimensão e vai para estar diante do trono de Deus. Ok? Então, encare a morte como homem e mulher de Deus, que é salvo, que tem convicção, certeza absoluta que estará diante do Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Quantos dizem amém do que eu estou dizendo? Então, não deixe que isso tire a sua fé. Ok? Bom, mas tem outra situação. Às vezes, nós não sabemos tudo o que está envolvido. Não sabemos orar como convém. João, por exemplo, disse que tem pecado que é para a morte. E ele disse, nesses casos, eu não recomendo que você ore. É melhor não orar. Ok? Então você não sabe tudo o que está acontecendo. Então não é só porque você chegou diante de uma situação nova ali, que você
tem entendimento de qual direção orar. Nós precisamos de orar em linha com o Espírito de Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer sempre é deixar que o Espírito mova através de você. Comece orando em línguas, deixe o Espírito trazer uma impressão e te explicar o que está acontecendo. Quando você se vê diante de uma coisa surpreendente, ok? Mas não encare como Deus não te ouviu. Encare sempre como eu não soube como orar. Nunca condene Deus e se justifique. Nunca condene Deus e diga que você que está certo. Não. Se há algum problema, Ele está por aqui. Não está lá. Está aqui em algum lugar. Então a oração é: Senhor, me ensina a próxima vez a perceber a Tua vontade com clareza. Me ensina da próxima vez a ministrar fé como deve ser. Quero crescer diante de Ti. Essa humildade vai levar você a experimentar mais do poder de Deus. Quando dizem amém? E essa é a graça. Você não precisa ter dificuldade de testemunhar da graça, porque a graça é o favor imerecido. Então quando você conta para alguém que ela não merece, mas Deus a ama assim, como ela está, e quer que venha a Ele, para Ele operar, sem ela merecer, então não há em nós nenhuma arrogância. Você provou da graça também, amém? Muitas vezes as pessoas se orgulham de certas coisas, espirituais entre aspas, não é? Então tudo é a graça de Deus, é o favor de Deus. Quando dizem amém? Essa semana eu ouvi no rádio, talvez eu ouvi assim de passagem, não entendi completamente, mas tinha um médico sendo entrevistado no Jornal da Manhã, e ele dizia que depois de uma certa idade, não se faz mais exame de próstata no homem. Alguém ouviu isso? Vocês ouviram isso? Eu vi isso, eu fiquei surpreso, eu não sabia disso. Achei muito interessante essa colocação. Por quê? Depois de certa idade, para que você vai atormentar o homem? Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, depois de certa idade, estou nem aí para isso mais, a glória é que me espera. Agora, eu estou com 40, 50 anos, é diferente, não é? Eu me lembro, né, de um irmão da nossa igreja, vou falar com muito amor e carinho, porque eu já falei isso para ele. A mãe tinha 84 anos. Aí descobriram um problema, né, no intestino. Aí fizeram colostomia na velhinha. Sabe o que é colostomia? É aquele negócio do lado aqui, que tira o intestino e faz aqui uma bolsa. 84 anos, eu não faria. E se me prendesse, honestamente, isso é muita maldade com o velhinho. Para que isso? Vai prolongar a vida dele. Vai prolongar a vida dele com essa qualidade, com esse transtorno. Entende? Um outro irmão nosso, descobriram não, a senhora teve um problema na perna. 90 anos de idade, amputaram a perna dela. Por que amputar a perna de alguém de 90 anos? Para que essa maldade? Por que não morrer em paz? Por que não reunir a família, despedir? Por que não fazer um culto de despedida? Porque para nossa cabeça nada disso existe, mas a vida é assim. Se eu chegar aos 50 anos e Jesus não tiver voltado, se porventura acontecer algo assim, eu falei 50? Eu já passei dos 50, infelizmente. Isso é desejo reprimido. Dizem que é a crise da meia-idade, você quer ser jovem de novo, é um inferno isso. Mas se eu chegar aos 90... e Jesus não tiver voltado ainda, imagine se eu vou fazer colostomia, amputar a perna ou sei lá o quê. Eu vou morrer em paz, na presença de Deus. Pastor, você é a favor do suicídio assistido? Não, Deus que me livre disso também. Não põe na minha boca o que eu não falei. Não é suicídio nenhum. É só que, para que esse tratamento tão invasivo, tão cruel, para uma pessoa já tão idosa? Entende? Teve vários casos aqui na igreja, eu vou contar para você essas coisas, porque são coisas que acontecem com nós pastores aqui. Uma outra família da nossa igreja. Então, e isso aconteceu já 3 ou 4 vezes, o que eu vou contar para você. Não me pergunte como nem porquê, mas é assim que aconteceu. Eles estavam cuidando da mãe, porque a família tem aquela necessidade de mostrar que ama o pai e a mãe. Então faz as coisas mais absurdas para mostrar que ama. E a senhora ficou doente e estava no hospital em coma.
quase 90 anos, 88, 87. E os filhos pagando caro para não deixar ela partir. Eu falei para ele, olha, vocês estão segurando a sua mãe, isso não é amor. Faz o seguinte, reúne a família, entra no hospital, ora com ela, despede dela, em paz. Eles fizeram isso, no outro dia o Senhor levou. No outro dia o Senhor levou. Porque às vezes tem disso. Então, eu sei que é um assunto chato de se falar, porque, você sabe, nós somos goianos. Goiano não fala de morte, nem menciona o nome. Não é? Goiano tem esse negócio na cabeça, que se ele falar a palavra, acontece. Não é? Às vezes vem pregadores de fora aqui, e algumas vezes eles falaram a palavra desgraça. Eu falei para ele, goiano não suporta essa palavra. Você não fala essa palavra aqui, porque o goiano, quando ouve isso, ele desconjura. Pode ser crente ou descrente, é verdade ou não é, goianos? Verdade. Então nós não falamos essas coisas. Essas coisas a gente não fala. Mas aqui em família, hoje, fechadinho, só nós aqui, vou dizer para você, vai acontecer vezes de você orar por uma pessoa, mas é o tempo dela partir. Ok? Tem uma história, assim, dessas coisas fantásticas, que acontecia na vida de um evangelista chamado Smith Wigglesworth. E ele, um dia, a esposa dele morreu, junto com ele. E ela caiu, provavelmente com um infarto. E morreu. E ele ficou ali rodeando ela, orando. Por fim, ele tinha esse dom. Não sei se são 6 ou 9 ressurreições do ministério dele, comprovado, com documento. Ele pegou a mulher dele, ele era encanador. Ele era uma pessoa muito rude, né? não era doutor. Então, muito forte. Ele pegou a mulher dele e colocou em pé, encostada na parede, e orou e chamou ela de volta. E ela voltou. Ela voltou e falou para ele, o que você está fazendo? A interpretação por minha conta. O que você está fazendo, Smith? Ele falou, ele não estava aguentando de saudade de você. Ela falou, Smith, já chegou o meu tempo. Já chegou minha hora. Eu estava diante do Senhor. Só vim para te dizer isso. E morreu de novo. Para que esse irmão passou por isso? Eu não sei. Os irmãos ficam perguntando coisa a mim que eu não sei. Entendeu? Mas é assim que aconteceu. Eu só sei de uma coisa. Você serve um Deus que é bom. Ele ama você profundamente. E se você que é pai e mãe sabe fazer coisas boas para os seus filhos, o seu pai sabe fazer coisas boas para você. Se o seu filho clama você chorando, dizendo que está doendo, se você falar para o seu pai que está doendo, ele vai vir consolar você. Há algo que atrai o coração de Deus, é quando os filhos sabem que são amados e correm para Ele. Então não importa a circunstância, corre para Ele, porque se você partir, você vai estar com Ele. Não tenha medo da morte.